Uma outra parte que a gente precisa também estar abordando nesse modo de metodologia científica é o formato, tá, de todos esses trabalhos, ou seja, a gente chama ele de estrutura do trabalho de pesquisa, que ele é dividido em 3 elementos, tá? Os elementos pretextuais, os textuais e os pós-textuais. Isso aqui eu estou passando de uma forma geral, tá? Que vocês podem estar produzindo todo e qualquer trabalho, um trabalho da pós, um trabalho do mestrado, um trabalho do doutorado, tudo isso que vocês forem construindo a partir de agora, vocês vão usar sempre essa estrutura, tá? E aí, para lembrar quem é um, quem é outro, eu vou colocar então os exemplos dele aqui em cada detalhe em cada um deles. Essa estrutura, gente, ela é do formato da ABNT, tá? Então a ABNT é quem cobra que todos os trabalhos acadêmicos tenham esse perfil, tenham essas características. E aí, pontuando quem são os elementos pré-textuais, tá? Vocês sabem que todo trabalho científico ele precisa ter uma capa, uma contracapa, né? Que vocês também fazem muito esse formato de capa e contracapa nesses trabalhos que ao longo dos módulos que os professores vão pedindo de vocês. Mas eles são extremamente essenciais no seu formato de artigo, monografia e TCC. Também dentro desses pré-textuais, nós temos o sumário, que também vocês constroem, tá? No decorrer do trabalho científico, com a paginação toda do trabalho. Nós temos as listas, né? Listas de abreviaturas, eu tenho listas de siglas, lembram que a gente coloca, ainda mais a gente na área da saúde, tá? Tem esse monte de siglas que a gente precisa usar, mas não que as outras áreas também não tenham esses termos, tá? Então, lista de abreviatura, lista de siglas, tudo isso, dentre outros, tá? A gente tem apêndice, a gente tem as abreviaturas, né? Que mais? Nós temos aqui também a parte toda que você vai oferecer esse trabalho, então, para alguém, vai agradecer e etc. Então, temos também esse termo, agradecimentos, tá? Ou seja, tudo que vem antes do corpo do trabalho vai ser chamado de pré-textual, tá? Agora, quais são os elementos textuais especificamente? Aqui eu vou colocar bem focal, tá? Que seria a parte da introdução. Então, toda a parte introdutória do seu trabalho, ela é considerada um elemento textual, ou seja, de extrema importância, tá? Nós temos também o desenvolvimento desse trabalho, que também algumas literaturas vão chamar de corpo do trabalho, tá? E aí vocês podem estar lendo em alguma literatura diferente, mas ela vai chamar de desenvolvimento ou corpo do trabalho. E por último, o elemento textual que termina esse item é a nossa conclusão, ou seja, consegue entender, né, como que a literatura vem separando, tá? Então tem, por exemplo, pós ou especialização que ela pede só elementos textuais, aí você já começa direto da introdução, mas tem a maioria dos cursos no Brasil, eles são totalmente utilizando o textual e o pós-textual. Nós aqui da Vision utilizamos todos os elementos, tá? Você sempre vai fazer a capa e a contracapa. E o textual é óbvio, que é a essência do seu trabalho. E os pós-textuais, gente, são todas aquelas referências que você utilizou para construir o seu trabalho. Por exemplo, o próprio livro da Tartucci, da professora Terezinha, que eu indiquei para vocês, tá? Nós temos também as chamadas bibliografias, que dependendo do local onde você vai publicar, ele pode chamar só de referências ou só de bibliografias. Nós temos apêndices, anexos, tá? Isso tudo são termos, então, da metodologia científica. Esses anexos, esses apêndices, vai depender muito do método que você está utilizando para construir essa pesquisa, que é o próximo assunto que a gente vai já adentrar, tá? E entre outros aqui, vai depender muito se a sua pesquisa é de campo, se a sua pesquisa é só biográfica e etc. Tá? Então, assim, já sabendo de como eu consegui estruturar o meu trabalho de pesquisa, sempre podem correr atrás nos livros ou mesmo na internet, a gente tem muito material, nós vamos disponibilizar esse material todo escrito, bem didático para vocês aqui, tá? E aí vocês vão ver, então, toda vez que eu falar, olha, seu elemento pré-textual precisa mexer, precisa justificar,
E aí você já sabe o que eu estou falando. Olha, aluno, você tem que dar uma melhorada aqui na sua introdução, cadê a citação longa, cadê a citação curta? Então já sabe como é que eles estão agregados dentro dessa estrutura toda de uma pesquisa. Tá? Então isso aqui também é extremamente importante para vocês estarem criando todo o trabalho científico de vocês.